A aula de hoje é sobre sinais vitais. E o que é esse bendito desses sinais vitais? Os sinais vitais a gente deve saber como utilizá-lo, né, para o nosso benefício próprio e para o benefício com o nosso paciente, tá? Espera aí que eu vou colocar aqui na aula. E o que são os sinais vitais? São medições mais frequentes utilizadas pela equipe da saúde. E quais são essas medidas, Irlane? Temperatura, o pulso, a pressão arterial, a frequência respiratória e a dor seria o quinto sinal, mas ainda não está embutida nos sinais vitais, ok? Essas medidas, elas são indicadores do estado de saúde, devido à sua importância, elas são referidas como sinais vitais. Então, o que acontece? No dia a dia, aqui embaixo, ó, Tom. No dia a dia, as pessoas utilizam essa metodologia que a gente fala para ver como que está a saúde das pessoas, ok? A avaliação dos sinais vitais permite identificar as necessidades do paciente. É uma maneira rápida, eficaz de você ver se aquela pessoa está passando mal. Os sinais vitais e outras indicações fisiológicas, né? O que é fisiológico? É o que é do nosso corpo, são a base para a solução de muitos problemas. E aí, o que acontece no seu dia a dia de trabalho? Você vai lá, acorda a Dona Maria para poder levantar, e aí você percebe que ela está estranha, você percebe que ela está diferente, e aí você coloca ela no banho e ela está quase que desfalecendo, está caindo, não está dando conta do corpo dela. E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo com a Dona Maria? E você não sabe o que fazer. Então, qual é a dica? Sempre no seu plantão de trabalho, você vai aferir os sinais vitais quando você chega, quando você termina de dar o almoço e à noite, 3 vezes por dia. Para que isso, Irlane? Para você ter um parâmetro da Dona Maria. Porque no dia que acontecer de você achar ela estranha, você já sabe mais ou menos quanto fica todos os sinais vitais dela de manhã, de tarde, de noite. E aí você vai ter um parâmetro para poder falar, opa, hoje está errado, hoje está alto, hoje está baixo. Então, vocês têm que fazer isso. E eu vou fazer isso onde, Irlane? No diário do paciente. O que é isso, Irlane? Esse diário do paciente, você vai anotar literalmente tudo o que acontece com esse paciente durante o seu dia. O ideal, gente, é que isso seja feito por todo mundo que trabalha com esse paciente, ok? Só que, às vezes, vai acontecer, por algum motivo, de ou a outra acompanhante não querer fazer, ou, de repente, quem cuida também é um familiar, e o familiar não quer fazer, mas você faça, né? Você tem seu parâmetro de cuidado com aquele paciente. E aí, olha o diferencial, né? Quando você faz isso, você vai chegar na casa de um paciente para você começar a assistir ele. E aí você fala com o familiar, olha, eu tenho, por metodologia, trabalhar fazendo o diário do paciente, que a gente anota tudo. Se ele cair, se ele comer uma coisa diferente, tudo vai estar anotado ali. Então, se acontecer alguma intercorrência, a gente volta lá e olha. Por exemplo, existem pacientes que começam a ter prisão de ventre e as pessoas não percebem isso. E aí, quando vai ver, já virou fecaloma. O que é o fecaloma? É aquela fezes que vira literalmente uma pedra dentro da pessoa. Se o cuidador tivesse anotando quantas vezes ela fez o cocô, né, durante o dia, ou se ela fez durante aquele dia, ela ia falar, ué, tem 2 dias que a dona fulana não vai no banheiro, eu vou trocar a alimentação, vou dar mais água. Então, você já vai tomando cuidado. Então, assim, é muito importante esse diário e você, né, começa a ter mais credibilidade no lugar que você trabalha. Irlane, mas eu já trabalho há 8 anos na casa do seu fulano de tal e não uso. Não tem problema, você vai chegar e vai falar, dona fulana de tal, olha que bacana isso aqui. Eu estou fazendo, acompanhando uma pessoa, né, que trabalha com cuidador de idosos e ela me disse que seria interessante que eu fizesse isso. Olha, o que a senhora acha? Vamos começar a colocar aqui. É uma forma que você consegue
fazer com que as pessoas controlem melhor todo o horário daquele paciente, ok? A primeira que a gente vai falar é sobre a temperatura. O que é a temperatura? É a sua temperatura. Coloca a mão em você. Você está quente? Você está frio? Como que você está? Essa temperatura ela é mantida mais ou menos a 37 graus Celsius. Então, se o sujeito tiver até com 37, ele não está com febre, tá? Na verdade, passa um pouquinho, eu vou mostrar isso para vocês. E aí, é de extrema importância que você conheça essa temperatura desse paciente. Muitos cuidadores já conseguiram detectar infecção urinária no paciente, percebendo que ele estava com febre, era uma febre baixa, mas ele não perceberia se ele não tivesse colocado o termômetro nesse paciente. Ah, então por isso que é importante aferir sempre, Erlaine? Sim, porque você aferindo sempre, você tem uma noção de como que é a temperatura daquele paciente. E aí vale lembrar, tá? Tem um tipo de uma doença, né? Que as extremidades ficam frias. Então, a pessoa fica o tempo inteiro com a mão fria e com o pé frio. E aí, isso é normal para aquelas pessoas, tá? Só que ela vai estar com a mão e o pé frio e ela pode sim estar com febre. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes, pega na mãozinha e fala, não, a mão dela tá fria. Tem que fazer a aferição. E existem situações extremas de temperatura que a pessoa não suporta. E qual é esse extremo, né? De menos 21 graus Celsius e maior que 42. Aqui está faltando um menuzinho. E a perda ou ganho excessivo de calor, ele pode sim ser levado à morte. Tem que ter cuidado com isso. E aí, uma das grandes dúvidas das pessoas é, Erlaine, o que é a febre? O fulano está com febre, o que é, né? E aí, o que é essa febre, Erlaine? A gente está aqui, a temperatura está normal, está tudo bem. Por algum motivo, por exemplo, agora, né, a gente tem a história aí do coronavírus, né? O vírus entra em você. Quando esse vírus entra no seu corpo, o seu corpo olha para esse vírusinho e fala assim, opa, isso aqui não pertence ao meu corpo, não. E ele tenta matar esse vírus. Então, ele chama um monte de gente, um monte de exércitozinho, né? Para ir matar aquilo, para englobar aquela célulazinha, para matar ela. Às vezes, ele consegue. Quando consegue, você não fica doente. Por exemplo, as pessoas que pegam coronavírus estão assintomáticas. Aconteceu isso, o seu organismo conseguiu matar aquilo. Só que, às vezes, né, por alguma debilidade, às vezes você está com uma imunidade mais baixa, o seu organismo não consegue matar aquilo. E aí ele começa a se proliferar. Então, entrou uma célulazinha, ela vai aumentando o número de células. E seu organismo, o que ele faz? Opa, tem um negócio estranho aqui. Ele causa febre. O que é a febre? Aumenta a temperatura. Quando aumenta a temperatura, ele tenta matar essas células, porque numa temperatura alta, às vezes consegue matar ela. Então, é uma defesa do corpo, é um mecanismo de defesa para ativação do sistema imune, para reduzir a concentração de ferro no plasma, né? Suprimindo o crescimento de bactérias. Então, tenta diminuir esse crescimento e para os exércitos lá do sistema imune matar aquilo que está atrapalhando. Só que às vezes consegue, às vezes não. E isso afeta a nossa frequência cardíaca, né? Nossa frequência respiratória. Então, essa é a função da febre. Então, a febre, ela é ruim? Não, a febre é boa, né? Só que tem que ter cuidado, porque se a febre ficar muito alta, pode causar convulsão. Porque lembra que eu falei com vocês? Aumenta a temperatura, vai matar o que precisa, mas pode matar outras células também. Então, é importante você estar o quê? Controlando essa febre, né? Existem alguns tipos de termômetro, eu coloquei aí para vocês os tipos existentes, tá? Existe o da testa, existe o que você pode colocar no seu ouvido, debaixo do braço, existe os analógicos e os digitais, né? O digital é aquele que tem um númerozinho, que você só coloca e aparece, e o analógico é esse de antigamente, que você coloca debaixo do braço e depois tem que olhar. E existem os tipos, né? Da alteração de temperatura. Hipotermia seria a redução dessa temperatura. A pessoa, por exemplo, está no lugar frio, então ela vai tender a estar com a temperatura mais baixa, por isso que coloca a roupa, para tentar manter a temperatura mais ou menos entre 36 e 37.
E a hipertermia é a elevação dessa temperatura. Está muito quente, você fez exercício físico, está com muito calor, né? E a temperatura basal, ela vai estar ali, ó, entre 36,8 a 37,3. Então, isso aí você pode anotar no seu caderninho, ó. Essa vai estar a temperatura normal do corpo de uma pessoa. Passou disso, opa, pode estar com febre, ok? O pulso, né? Ah, as pessoas têm mania de falar, olha o pulso dele. O que é o pulso? É olhar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, ó, tem um osso que chama rádio. Como que a gente guarda onde é, ó? Peraí, deixa eu colocar grande. Aqui tá a minha mão e aqui tem um osso que chama una e do lado tem um rádio. Como que a gente sabe que é o rádio? Aqui é a anteninha dele, ó. A anteninha do rádio é meu dedão. Então, você guarda que o rádio tá do lado do dedão, tá? Aqui é a anteninha, ó. Nessa região aqui, eu vou virar minha mão, ó. Tem um buraquinho, tá vendo? Esse buraquinho eu vou colocar os meus 2 dedos e vou apertar. E vou prestar atenção se eu consigo sentir a pulsação. E aí o melhor é você tentar fazer em outra pessoa, porque você em você mesmo fica mais difícil. Posso fazer assim, Erlaine, com o dedão? Não, porque o dedão ele tem uma pulsação forte também. Então o ideal é fazer... Eita! O ideal é fazer assim, tá bom? Então, ó, sente aí, vê se vocês sentem a pulsação de vocês. Quem não sentiu, gente, é treino, você começa a treinar. Então, assim, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, né? Eu falo que o meu dedinho tem olho. Quando eu vou passar a mão nas costas do paciente, eu sei exatamente onde já tem tensão, onde tem nódulo de tensão. Porque é prática, é tempo de trabalho mesmo. Então, hoje, qual que vai ser o dever de casa de vocês? Vocês vão treinar isso nos familiares, em quem você conhece, no seu paciente, para você começar a ter tato. Então, você vai começar a sentir. Hoje em dia, eu já coloco a mão no lugar... Eita! Eu já consigo colocar a mão no lugar certo, tá? O paciente mais gordinho para o mais magrinho tem uma diferença, né? Mas eu consigo apalpar no lugar correto já. Por quê? É tempo, é prática. Então, faz isso em você, no seu marido, na sua filha, na sua mãe. E você vai perceber também a pulsação, sabe? Na pessoa mais jovem, né? No homem, ela é mais forte. No idoso, ela é mais lenta. Então, você com uma pressão menor. Então, vocês vão perceber isso também. E é muito bacana você fazer esse treino. E aí, Erlaine, quando que eu vou estar apta? De acordo com o que você for treinando. E aí, ó, olha aí para vocês verem. Faz um print dessa tela, gente, para vocês poderem ter esse print para você treinar. Você pode ver essa frequência cardíaca tanto aqui na pulsação, como aqui, ó, na carótida, tá o desenho aí. Você pode ver lá no pé, tá vendo? Você pode ver também aqui na virilha, na femoral. Então, tá aí alguns lugares que você consegue visualizar. Deixa eu colocar grande, que aí vai ficar melhor para vocês verem. Peraí. Ó, vou mostrar de novo. Perto do pescoço, tá? Na carótida. Aqui, ó, na mãozinha, igual eu mostrei para vocês. No pé. Repara a do pé, ó, que ela tá mais ou menos entre o dedão e o segundo dedo, ó. A femoral vai ser na sua virilha, que você vai sentir. E a do braço aqui, da braquial, que você pode sentir também ela aqui, próximo do cotovelo, né? Na parte anterior. Ok? Deixa eu colocar grandão para ficar melhor para vocês. E aí você vai ver algumas características que você vai poder ver. A frequência, que é quanto que está batendo. A amplitude, se está batendo forte, se está batendo fraco. E o ritmo, se está um ritmo regular, se está um ritmo fraco. Ou se está irregular, hora bate forte, hora bate devagar. E isso você só vai conseguir fazer isso com o tempo, tá? Então faz o print dessa tela aí também, para vocês poderem guardar essas referências. A frequência
é a batida em si, tá? Que você vai contar. A amplitude é se está forte, se está fraco. E o ritmo, se está regular, se está sem regularidade, ok? Anota isso aí. E quais são os parâmetros, tá? Então, lactantes, né, as mulheres que estão amamentando, vai estar entre 120 e 160. A criança entre 90 e 140. A criança em idade escolar entre 80 e 110. Adolescentes, ela dá uma baixada entre 60 e 90. Adultos, 60 e 100. Idosos, 60 e 100. Vale lembrar, tá? Existem idosos que às vezes tá um pouco abaixo e tá normal. Então você vai ter que ir fazendo essa aferição para você poder ver se a dele tá normal ou não, tá? E qual é a terminologia que se usa? Se tiver abaixo de 60, se tiver normal entre 60 e 100 no idoso, né, que é o que a gente está estudando, vai ser uma frequência cardíaca normal. Se a frequência estiver abaixo do normal, abaixo de 60, tá bradicárdica, que a gente fala. Bradicardia, abaixo da frequência normal. Se tiver acima, taquicardia. Bradisfigmia. É o pulso fino, bradicárdico. Então, esse tipo é um pulso que você quase não ouve, está quase parando. E taquisfigmia é o pulso fino e taquicárdico, ou seja, está acelerado, ok? E aí, como que a gente vai fazer? Você vai pegar o relógio de pulso, tá? Você tem que marcar 1 minuto. Então, ou você marca no seu telefone, ou você marca no relógio. Então, você olha para o relógio, fica lá olhando no relógio 1 minuto e marcando aqui, ó. E você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em 1 minuto você vai contando. E aí, em 1 minuto, você vai ver quanto que deu. Existem pessoas que fazem uma conta que é o seguinte: 1 minuto, se você dividir ele por 15 segundos, dariam 4. Então, tem gente que faz o seguinte: conta 15 segundos e multiplica esse valor por 4. Mas pode dar errado isso, entendeu? Então, assim, tem gente que faz isso para fazer de uma forma rápida, mas eu, particularmente, prefiro fazer 1 minuto. Então, eu coloco a minha mãozinha aqui, sinto, pego o relógio, o meu relógio está aqui no meu braço, ó, então eu fico olhando no relógio e fico marcando aqui 1 minuto, ok? Terminando, eu vejo quanto que deu o valor, ok? Alguma dúvida? Agora a gente vai falar sobre quem? Sobre a pressão arterial. Opa! Isso aí é o desespero de muitos cuidadores, né? Muitos cuidadores só gostam de fazer aferição com aparelho digital. E esse aparelho digital, gente, ele não é fiel. Eu já fiz uma experiência de pegar vários aparelhos digitais, o de braço, o de pulso, de braço, de dedo, e fazer várias aferições e cada um dava um valor diferente. Então, você, cuidador de idoso, você tem que ter o seu aparelho de aferir pressão. Por que eu tenho que ter o meu, Erlane? Coloca o esteto no ouvido, aquilo depois, né, é cera de ouvido dos outros, a pessoa tem uma infecção de ouvido, passa para você. Então, por uma questão de higiene, você compra o seu aparelho. Hoje o aparelho está aí mais ou menos, um aparelho bom, né, mais ou menos com R$300, você consegue comprar um aparelho. Então, é muito importante que vocês pensem nisso, é um investimento. E aí é a mesmíssima coisa, é colocar o aparelho e treinar. Nada mais do que treino, tá? O que é a pressão arterial? O coração, ele não bate? Tu, tu. E a gente fala, né? O coração tá batendo do fulano. Ah, eu amo você, meu coração bate forte por você, não é assim? O que é esse batimento? É a sístole e a diástole. Que nome é esse, Erlane? Que xingamento é esse? Sístole é a hora que o coração contrai. Então, ele faz sístole e na hora que ele relaxa, diástole. Então, é esse movimento, sístole, diástole, sístole, diástole. Então, por isso que ele faz tu. E nada mais é do que contrai, relaxa, contrai, relaxa.
Essa pressão que é feita, quando o coração ele faz a contração, ele manda o sangue para fora dele. Então, esse sangue, uma parte vai para o pulmão para ser limpo e a outra parte vai para o corpo para as nossas funções. Eu estou aqui falando com vocês, ó, tem sangue circulando em mim, meu coração está batendo o tempo inteiro e eu preciso desse sangue oxigenado, senão eu morro, tá? E aí, o que acontece? Essa pressão arterial é a pressão que é exercida na parede das artérias. Então, é isso que se mede. O que é a pressão arterial? É a pressão que esse sangue bate na parede da artéria. E aí eu consigo saber se a pressão está alta ou se está baixa, se está boa. E aí é importante você lembrar que o tutu vai ser sístole e diástole. Então, quando você vê a pressão que está alta, é a sístole da contração. E a pressão baixa, a diástole. O valor mais alto da pressão é a sistólica, a diastólica estabelece o estágio do quadro... Desculpa, gente. O valor mais alto é a sistólica e a diastólica, e esses valores vão estabelecer o quadro hipertensivo, né? Se o sujeito está com hipertensão ou não, ok? E aqui tem a classificação, ó. A pressão boa, a ótima, 12/8, mas existem estudiosos que já falam que vai estar entre aí, ó, 13/8,5, 13/9, tá? E qual é o limítrofe, assim, para poder ficar no normal ali? 130/139, 85/89. Isso seria a alta e a baixa, tá? Lá o PAS significa pressão arterial sistólica e o PAD significa pressão arterial diastólica, ok? Então, essa seria a classificação da pressão boa da pessoa. Só que isso varia de cardiologista para cardiologista, da doença que a pessoa tem. Então, assim, isso aqui é um parâmetro, gente, né? Cada paciente é de uma forma e você deve perguntar para o cardiologista, né, qual é a pressão ideal para aquele paciente. Você deve levar sua anotação do que você vê sempre, né? Para o cardiologista isso é importante. E a hipertensão? A hipertensão tem alguns estágios. O estágio 1 seria a pressão ali 14/9, 14/10. O estágio 2 seria 16/10. Essa pressão já está mais alta, já tem que tomar alguns cuidados. E no estágio 3 seria grave, essa pressão está alta, está 18/11, 18/10. Essa pessoa já tem que ir para o hospital. Então, por que isso, Erlaine? Sabe o AVC? Um dos problemas do AVC é a pressão alta. E eu falo com vocês, ontem eu falei na aula isso com vocês. Perceba seu corpo, né? Como que seu corpo funciona. O seu corpo te dá sinais. Muitas pessoas que têm AVC, gente, começam a sentir o rosto puxando, a boca meio torta. A pessoa quer jogar a perna, quer colocar o braço e não vai. Aí a pessoa vai e segue a vida, não vai no médico ver o que está acontecendo. A pressão dele está lá nas cucuias. E quando a pessoa começa a ter um quadro de AVC, nas primeiras 4 horas, se ela for atendida, a possibilidade de sequela é muito pequena. Só que se isso for passando, vai só piorando o quadro. Daí a importância de você, cuidador de idosos, saber isso, ok? E quais são os locais de aferição? De uma forma geral, a gente faz no braço, esse braço tem que estar relaxado, tá? E esse aparelho vai ficar na direção do seu coração. E você faz a medição. Mas você pode fazer também no antebraço, igual está a imagem aí. Você pode fazer também na perna. Você pode fazer também na coxa, tá? São outros lugares que você pode fazer essa aferição. Tudo bem? Então, quem tem um aparelho pode treinar, pode me mandar o vídeo que eu tento ajudar vocês, tá? Não tem como a gente fazer isso aqui, a prática, né, dessa aula, mas fica a dica para vocês de todas as funcionalidades da pressão arterial e de como aferir a pressão e o que é exatamente essa aferição de pressão. Agora vocês já sabem, né? Você não vai falar, eu vou aferir a pressão sem saber o que está acontecendo. Agora vocês já sabem o que está acontecendo. E, por último, a respiração, a frequência respiratória. O que é isso, Erlaine? O que é essa frequência respiratória? São os movimentos, né, dos gases dentro do nosso pulmão. Hoje, com a história do coronavírus, a gente está falando mais sobre isso, né? E o que é a ventilação? É o movimento, tá? Do ar entrando e saindo do nosso corpo. O que é a difusão? É o movimento de troca de oxigênio e dióxido de carbono, que é o CO2 que a gente fala,
lá dentro dos alvéolos pulmonares. E a perfusão é a distribuição, né, das hemácias para os capilares pulmonares. Vamos explicar isso aqui com desenho, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, porque são nomes muito estranhos, né? Quando você respira, deixa eu mostrar primeiro, ó. Não, quero mostrar eu. Quando você respira, o que que acontece? Entra o ar no meu nariz, vai lá no meu pulmão, expande o meu pulmão. Esse ar, quando entra lá embaixo, lá dentro dos alvéolozinhos, tem um monte de capilar e acontece a troca. O que que é a troca? Sai do pulmão o oxigênio eu peguei aonde? Aqui no ar. Quando eu puxo o ar, vai cheio de oxigênio lá para o meu pulmão. Entrou oxigênio, eu boto esse oxigênio, mando ele para o meu sangue e sai o CO2. Então, acontece uma troca. Eu pego o oxigênio que é bom para mim e eu mando embora o CO2, que fica tóxico no meu corpo. Eu não quero ele. Então, o tempo inteiro acontece essa troca. E aí a gente vai vivendo, porque a gente precisa de oxigenar o nosso sangue, né? Na artéria só passa sangue oxigenado, o sangue que tá bom. E na veia, o sangue que tá sujo para poder fazer a troca. Entenderam? Então, a gente está aqui respirando, ó. Tá acontecendo isso naturalmente. A pessoa que teve coronavírus, ela começa a fazer isso, ó. E não acontece a troca. Então, ela começa a fazer o quê? Falta de ar para tentar fazer com que essa troca aconteça, só que aquilo está inflamado, não acontece a troca. E aí coloca no oxigênio, esse oxigênio, esse ar que entra para dentro da pessoa, vai estar 100% quase de oxigênio. Aqui no ambiente, ó, tem mais ou menos 20% só de oxigênio. Então aqui, quando eu puxo o ar, vem oxigênio e vem outras coisas também. Agora, quando eu coloco o oxigênio, vai só oxigênio para dentro da pessoa e aí ela consegue respirar melhor, entendeu? E quando a pessoa coloca o oxigênio e não consegue respirar melhor, aí tem que entubar. O que é entubar? Enfiar um tubo lá no pulmão e aí acontece a perfusão, né? Consegue a troca, difusão, né? Que é a troca dos gases, ok? Entendido isso? Continuando então. Aqui, ó, tá o desenho do pulmão, tá vendo? Então, ó, aqui na boca do sujeito, ó, entrou o ar pela boca, acompanha aí. Desceu pelo tubo aqui, né, traqueia, foi lá pro pulmão. Quando chegou no pulmão, esse pulmão, olha a setinha, entrou o ar, ele abre esse pulmão. O pulmão fica cheio de ar. Aqui dentro tem os alvéolos. Olha a setinha. Essa setinha tá mostrando que vai vir o oxigênio pro sangue, e aí vai sair quem? Vai sair o CO2. Olha a seta saindo aqui, ó. Tá vendo? Então, o diafragma, né? Ele se contrai, quando o diafragma contrai, ele sobe, e a hora que o diafragma relaxa, ele desce. O que é o diafragma? É o músculo que expele o ar depois. Então, na hora que eu vou inspirar, esse diafragma, ele contrai, então ele desce. Enche o pulmão. Depois, eu faço a troca, esse diafragma contrai e eu expulso o ar do meu pulmão. E aí acontece a troca gasosa, é exatamente isso que acontece. E aí, o que é a importância a gente ver? A ventilação, a frequência desse movimento respiratório, a profundidade. Por exemplo, se o paciente está respirando fundo, se está superficial, você tem a impressão que o ar não está entrando lá no pulmão, ou se está normal. E o ritmo, se o ritmo está regular ou se está irregular, tá? A difusão e a perfusão pode ser avaliado ao se determinar o nível de saturação do oxigênio. O que é o nível de saturação, Erlane? É o outro aparelhinho que eu acho que vocês devem ter, que é o oxímetro. Um oxímetro custa mais ou menos R$100, tá? E aí, o que acontece? Aqui nesse oxímetro, você coloca no dedinho do paciente, pode ser em qualquer dedo, tá? Mas de uma forma geral, a gente coloca no indicador. E aí, você vê, em cima aqui, ó, tá o batimento cardíaco. Então, tá falando que está em 93 o batimento cardíaco dele.
Então, o coração dele está batendo 93 batimentos em 1 minuto. Lembra que a gente viu? E você pode conferir isso olhando aqui. Você vai ver, deu 93 em 1 minuto, tá certo. E o outro, 92. 92 o quê? A saturação. Que saturação é essa, Erlaine? É a quantidade de oxigênio que está entrando no pulmão dele por minuto. Aqui está mostrando 92. Então, entenda isso. A saturação de oxigênio é o quê? A quantidade de oxigênio que está lá dentro do pulmão da pessoa e houve a troca. Então, quando a pessoa está, por exemplo, com algum problema respiratório, está com coronavírus, essa troca não acontece. Então, passa, em vez de ficar 92, diminui muito. Então, o normal vai estar de 95 para cima, ok? E aí você vai colocar, às vezes ela vai estar dando baixa, você espera um pouquinho, porque o aparelho tem que também fazer a aferição. Então, espera um pouquinho para você ver, a hora que der ali o valor que vai estar acompanhando sempre é esse, tá bom? Então, vai ser isso que vocês vão estar olhando. E quando você colocar o aparelhinho, você viu, o paciente está com batimento, com a saturação 80, 78, opa, alguma coisa está errado aí, né? Deixa eu me ligar, deixa eu ver o que pode estar acontecendo, porque levar essa pessoa para o hospital, não demorar, porque está faltando ar para ela. E quais são os tipos respiratórios? Taquipneia é aquela respiração que a pessoa tá? A hiperpneia, a pessoa está com muita falta de ar. A bradipneia está lenta. Está difícil já. A apneia é quando parou de respirar, você debaixo da água, quando você prende o ar, você está em apneia. E a respiração suspirosa é aquela que ora está forte, ora está fraco. Então, a taquipneia seria a mais normal em relação às outras, tá? A hiperpneia está muito forte, a bradipneia muito lenta, a apneia sem nenhuma respiração. E a sinuosa mostra que está tendo algum problema também, ok? E qual é a medida que você vai ter? No recém-nascido de 35 a 40, lactantes 30 a 50, crianças 25 a 32, adolescentes 25 a 32 também, adultos 16 a 19, idosos até 65 anos, de 12 a 20. E idosos acima de 80 anos, de 10 a 30. Faz um print da tela para vocês terem isso aí, tá? Para a gente poder mudar, porque é essa medida aí que você vai ter que guardar, tá? Muito obrigada a todos vocês, viu? Eu fico muito feliz. E um beijo. Segunda tem mais, tá? Conto com a presença de todos. Beijo.